Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias. Daqui a pouco eu falo o texto. É o costume, né? Mas eu quero começar essa palavra com algumas perguntas que sempre nos vêm à mente. E agora, especialmente, nestes dias que nós vivemos, elas nos incomodam e elas estão sempre presentes na nossa mente. Por que o Brasil não prospera como devia, sendo um país tão rico, tão cheio de riquezas naturais? Porque tendo agora o mais baixo nível de juros da nossa história e uma inflação muito baixa, por que a economia desse país não prospera? Porque a história do Brasil ela é marcada por governantes corruptos em todos os níveis, em todas as funções, que só pensam em si mesmos e nunca no bem comum da nação? Porque cada vez mais, ou cada vez que as coisas parecem estar caminhando, aí vem alguma coisa como essa greve e paralisa a nação e gera angústias, prejuízos, preocupações a todos. Por que essa carga tributária é tão excessiva que nunca cobre as necessidades dos políticos? Cada governo quer arrecadar mais do que o outro e cria impostos e o dinheiro nunca é suficiente. Um jornalista chamado Vinícius Torres Freire escreveu na Folha de São Paulo: o paradão caminhoneiro e suas repercussões são um ensaio geral para a crise fiscal que virá. Pode ser explosão se tentarem resolvê-la por meio de mais endividamento. Pode ser uma agonia crônica, morte nacional lenta, se for resolvida apenas no corte de gastos, sem mudanças estruturais. Pode ser uma inflação, com que a vida será um inferno, mas um tanto mais fresco para os ricos e a miséria para os mais pobres. Mas a crise virá. Assustador quando a gente lê algo desse tipo. Porque essas são perguntas, irmãos, que todos nós estamos fazendo. Todo brasileiro consciente, toda brasileira consciente está perguntando, se fazendo. A ansiedade, né, pelo que virá, torna-se cada dia maior entre nós, o povo brasileiro. Parece que a esperança se foi. E nem mesmo a Copa do Mundo parece empolgar o povo brasileiro nestes dias. Como entender tudo isso? Como entender o porquê disso tudo? Para nós, cristãos reformados, que temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, como a palavra de Deus para nós, a resposta está num só lugar: na Bíblia, na eterna palavra de Deus. É aí que nós vamos encontrar algumas respostas. E a teologia reformada nos ensina que nós devemos ler os acontecimentos dos nossos dias à luz da palavra de Deus. E não fazer o contrário, como muita gente tem feito. Tenta ler a Bíblia à luz dos acontecimentos e embaralha tudo. Mas nós precisamos ler o que está acontecendo e procurar entender a partir da palavra de Deus. Domingo passado, o pastor Jefferson nos alertou, né, sobre a necessidade de nós ouvirmos a voz de Deus. Que a voz do povo não é a voz de Deus. E que nós precisamos, então, ser portadores desta voz à nossa
geração. Por isso, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. No capítulo 8. Profeta Ezequiel, capítulo 8. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor do metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verá ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me: Entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jezanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então ele me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte. Eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles estas abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Amém.
Filho do homem, você está vendo? É a pergunta repetida aqui nesse texto. Ezequiel significa Deus fortalece. Ele foi levado cativo para a Babilônia, junto com aquela turma lá do Daniel, e por volta do ano 597. E de lá, ele teve essas visões de Deus, que ele escreveu no seu livro, chamado Ezequiel. Ele estava profetizando sobre a destruição de Jerusalém, que viria e que aconteceu no ano de 586 a.C. E nesse texto que nós lemos, o Espírito de Deus o leva em visão até Jerusalém, e ele vê ali então as abominações que o povo de Deus estava cometendo ali naquela cidade, e que estava provocando a ira de Deus, e que levaria Deus mais tarde a destruir aquela cidade. Vamos acompanhar no texto. No verso 4 ele diz que vê a glória de Deus ali, do Deus de Israel ali naquela cidade. E na porta, no versículo seguinte, fala que ele vê um ídolo colocado à porta do altar do templo. E que este ídolo provocava a ira de Deus, os ciúmes de Deus. E ele então pergunta, ele ouve a pergunta no versículo 6. Filho do homem, você vê as abominações que a casa de Israel está fazendo para que eu me afaste do meu santuário? Você está vendo as abominações que a casa de Israel está fazendo para que eu me afaste do meu santuário? Uma pergunta tremenda da parte de Deus. E a verdade, irmãos, é que os pecados que nós cometemos, as abominações que a igreja comete, elas afastam Deus da sua igreja, Deus do seu santuário. Deus não se faz mais presente ali. A Bíblia nos mostra que a idolatria ofende profundamente a Deus e o desonra. Adorar pessoas, criaturas, vivas ou mortas, curvar-se diante de ídolos que têm aparência de pessoas, mas não falam, não ouvem, não pode resolver a situação de ninguém. Isso provoca a ira de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 23 diz isso. Diz que a idolatria muda a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Nós criticamos muito a igreja romana com seus ídolos de barro, de madeira, de gesso, de que lá que seja. Mas, infelizmente, também parte de uma igreja chamada evangélica nesse país tem os seus ídolos, os seus poderosos, os seus apóstolos, os seus líderes intocáveis que ensinam as pessoas a adorarem a si mesmas e a ir a um culto para apenas buscar bênçãos para a sua vida, sem se importar com Deus santo que eles dizem cultuar. Nesses cultos tudo gira em torno das pessoas e não de Deus. Tudo é feito para agradar os frequentadores, para que estes continuem vindo, trazendo as suas ofertas, para manter aquela situação em troca de bênçãos. E bênçãos que são trazidas por estes mediadores ungidos, poderosos. Somente através deles é que a bênção chega ao povo. Isso é idolatria. Isso é fugir do propósito de Deus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E é através dele que nós nos achegamos a Deus. E não através de algum poderoso que traz a bênção de Deus para a nossa vida. Isso provoca a ira de Deus. A idolatria afasta Deus do seu santuário. Afasta Deus da sua igreja. Seja ela uma idolatria visível ou uma idolatria de dentro do nosso coração. E pode o ajuntamento ser solene,
pode ter muita gente, podem ter produções maravilhosas que atraem as pessoas, mas a verdade é que Deus não está ali presente. Ele se afasta do seu santuário quando a idolatria se faz presente. Filho do homem, você está vendo as abominações que estão acontecendo na igreja do Senhor nestes dias? Como Ezequiel foi chamado a ver ali nos seus dias. Cristão, você está vendo essas abominações? Ou você não está percebendo nada? Tudo está bem, tudo está ótimo. Dos versículos 7 ao versículo 12, Ezequiel é levado pelo Espírito de Deus a uma câmara secreta. E ali ele vê 70 líderes do povo, líderes religiosos e políticos, porque eles eram a mesma pessoa na época. Eles com incensário na mão, numa atitude de adoração, estavam prestando cultos a animais abomináveis para a religião judaica, para ídolos de Israel. Ou seja, aqueles que supostamente deviam zelar pela pureza do culto, em secreto, eles prestavam culto a seres abomináveis diante de Deus. Quanta hipocrisia! Quanta hipocrisia! Na frente, estavam aparentemente adorando a Deus, mas no secreto, no escuro das câmaras, eles estavam adorando ídolos abomináveis. Quantos líderes religiosos, irmãos, enganam o povo, com falsos milagres, com falsas promessas, em público, enquanto no secreto só querem saber de adorar a Mamon, que os torna bilionários. Cristão, você está vendo isso? E os políticos também agem assim. Hoje nós temos a separação entre líderes religiosos e políticos. Mas na época não havia essa separação. Em público dizem defender os interesses do povo. Aparecem na mídia fazendo discursos muito bonitos. Mas no secreto estão fazendo as suas negociatas, estão buscando as suas propinas, são tiradas do povo, do dinheiro que deveria beneficiar a nação, e ali eles fazem as suas falcatruas, escondidos. E por isso o dinheiro nunca é suficiente. Aumenta os impostos a níveis insuportáveis. Versículo 12. Veste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua câmara pintada de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Quantos têm esse pensamento? E quanto crente também age assim, na igreja, nos cultos, parecem os mais espirituais que poderiam haver sobre a face da terra, mas no secreto, no dia a dia, das suas vidas, eles acham que Deus não está vendo o que está acontecendo, acham que Deus não conhece o seu coração, acham que Deus é indiferente se ele faz isso ou se ele faz aquilo, se ele vai aqui ou se ele vai ali. Deus não está vendo. Irmãos, quanto disso tem acontecido no meio do povo de Deus e às vezes nós não enxergamos. Mas a hipocrisia de líderes políticos, religiosos, ou a hipocrisia de crentes, afastam Deus do seu santuário, afastam Deus da sua vida, afastam Deus da sua igreja, e essas igrejas são entregues aos seus próprios líderes e deixam de ser igreja de Jesus, que é o dono
e único proprietário da igreja. Mas Deus se afasta. E a presença dele não está mais ali. E a presença dele se vai. Porque o povo presta um culto hipócrita. Vem no domingo à noite na igreja, no domingo pela manhã na igreja. Se não tiverem nada mais importante, mais interesseiro, que interesse mais a ele. Se não tiver, eu vou à igreja, eu vou adorar a Deus, vou dizer que eu amo, que eu adoro. Somente te adorar, Senhor. Quanta hipocrisia. Você está vendo isso? Cristão, você está vendo o que está acontecendo? Mas a questão prossegue ainda. Nos versículos 14 a 16. Agora, Ezequiel vê algumas mulheres chorando a Tamuz. Tamuz era uma divindade pagã, ligada à agricultura, ligada à vegetação, que morria no verão, quando estava muito quente, mas ressurgia na primavera. E havia ali um grupo de pessoas que cultuavam esse Deus dentro do templo de Israel. Estavam chorando, porque Tamuz havia morrido. Aí, o Espírito fala com ele, vês isso, filho do homem? Versículo 15. E é interessante que cada vez que o Espírito pergunta, vê isso, ele diz, olha, mas tem coisa pior. Não acabou não. Aí ele vai, versículo 16, diz que para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E o que eles faziam? Adoravam o sol, virados para o leste, para o lado do nascimento do sol. Veja, irmãos, dentro do templo, as pessoas viram as costas para o altar do Senhor. Dentro do templo do Senhor, uma divindade pagã é adorada. Dentro do templo do Senhor, um elemento da natureza é adorado. E o Deus de Israel vira-se as costas para ele. Você está vendo isso, filho do homem? Quanta afronta Deus teve que suportar daquele povo, mesmo com toda a história de libertação, de bênção, que Deus havia tirado aquele povo do Egito, e aquele povo agora faz essas abominações. São capazes de adorar o sol, coisa que foi proibida por Deus. Parece que o povo enlouqueceu. Parece que todo mundo surtou. Perderam a noção da glória do Deus de Israel, do Deus vivo. E quando alguém deixa de adorar o Deus da Bíblia, e aqui nós precisamos frisar bem isso, as pessoas não estão pensando bem nisso. Às vezes a noção que você tem de Deus não é o do Deus da Bíblia. Mas o Deus que nós adoramos e servimos é o Deus da Bíblia, que se revela nessa palavra. As pessoas têm o seu Deus, e às vezes confundem o seu Deus, achando que é o Deus da Bíblia. Mas começa a ler a Bíblia para você saber quem é o Deus da Bíblia. Você vai ver que ela é bem diferente daqueles que muitos têm pensado que adoram. Deus da Bíblia é o soberano Senhor, Criador desse universo. Ele é único. Não há outro além dele, diz a palavra. A Bíblia diz que esse Deus não divide a sua glória com ninguém. E o primeiro mandamento da sua lei é
Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. A gente lembra do segundo, né? Não farás para ti imagem. Mas o primeiro é esse: não terás outros deuses diante de mim. Seja esse Deus da que forma for. E às vezes o seu Deus é você mesmo. Às vezes o seu Deus é você mesmo. Esse é o maior ídolo que nós temos. Porque nós queremos tudo de bom para nós. Nós queremos que o Deus que nós adoramos nos sirva. Faça o que eu quero, me dê o que eu quero. Esse é o maior ídolo e Deus não admite. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Que Deus você tem adorado? É o Deus soberano que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É o Deus que se revelou na palavra eterna. É o Deus que se revelou em Jesus Cristo de forma perfeita e completa. O seu Deus é o Deus da Bíblia. Para um pouquinho e pensa, porque isso é fundamental. Às vezes estamos sendo enganados, irmãos, por nós mesmos. Pelas coisas que a gente tem ouvido, pelas coisas que às vezes a gente lê. O Deus que você está aqui adorando nesta noite é o Deus da Bíblia. É o Deus santo. É o Deus no qual não há sombra de mudanças. É o Deus eterno. É o Deus dos 10 mandamentos. Quem é o seu Deus? Filho do homem. Cristão. Você está vendo a adoração pagã dentro da igreja? Acontecendo em nossos dias? Como aconteceu no tempo de Ezequiel? Você está vendo, está percebendo? Ou você acha que está tudo bem? Que basta dizer o nome de Deus, está resolvido? Não está. Deus não divide a sua glória, o Deus da Bíblia. Ele é um Deus santo. Você está vendo tudo isso, filho do homem? No versículo 17 ele volta a perguntar. Você está vendo, filho do homem, o que está acontecendo? Será que o povo de Israel considera esses horríveis pecados, essas abominações como coisa corriqueira, sem grande importância? É pergunta admirada que o Espírito faz a Ezequiel. Será que é coisa de pequena monta para a casa de Israel fazerem eles as abominações? E há muitos crentes pensando assim. Isso é normal. Está acontecendo em todo lugar. Não tem nada a ver. E como se isso tudo não bastasse, irmãos, o texto nos traz para a realidade que nós vivemos. Não bastasse essas abominações, o texto diz: será que não basta fazerem isso para que encham ainda de violência a terra? Estava enchendo a terra de violência. E a violência irrita profundamente a Deus. E tem uma frase aqui: ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Estranho isso, né? As pessoas adoravam o seu Deus, que não era o Deus da Bíblia, cheirando ervas aromáticas. Hoje tem muita gente adorando Deus, mas cheirando as suas drogas, bebendo as suas bebidas alcoólicas e se dizendo cristão. Chegam as ervas ao nariz. Filho do homem, você não vê tudo isso que está acontecendo como um retrato fiel do mundo que nós estamos vivendo e do cristianismo que nós estamos vivendo? Abominações são cometidas dentro dos templos brasileiros, chamados cristãos.
Pecados horrendos de todo tipo são tidos como coisas de menor importância no meio do povo de Deus. O adultério, a prostituição, os divórcios, o roubo, o falso testemunho, os abusos de todos os tipos, a mentira, o falso ensino, crentes sem qualquer compromisso com o reino de Deus e com a igreja do Senhor, o abandono do evangelho verdadeiro por um evangelho mentiroso. As heresias são toleradas dentro da igreja como se não fosse nada de importante. E às vezes são até mesmo incentivadas. Uma igreja que desconhece o Deus da Bíblia. É a grande verdade que nós vivemos nestes dias. Irmãos, coisas inacreditáveis, coisas inimagináveis há poucos anos atrás, estão acontecendo dentro das igrejas, sem serem combatidas, sem serem tratadas como pecado. Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores são aceitos, são ouvidos por aqueles que se dizem crentes, mesmo que preguem heresias absurdas e neguem até mesmo a soberania de Deus. E vamos ouvindo. Ouve daqui, ouve dali, acha bonito. Vão nesse lugar, vão naquele lá, procurando alguém que fale bonito, mas não fale a palavra de Deus. Falta discernimento ao povo de Deus para entender o que está acontecendo. Essa afronta a Deus, irmãos, por parte daqueles que deveriam zelar pela verdade, conduz inevitavelmente à violência. Como você explica essa violência dentro desse país? Lembre-se quando Deus rejeitou o culto de Caim. A primeira coisa que aconteceu foi ele matar o seu irmão. A falsa religião, a idolatria, a hipocrisia dos líderes e dos crentes, a adoração de deuses pagãos, conduz à violência. Como está acontecendo no nosso país? É fruto disso. É fruto de um país que se diz cristão, mas não conhece o Deus da Bíblia. De um país que se diz cristão, mas adora falsos deuses, falsas imagens, que cometem a abominação diante de Deus e o pecado é tolerado dentro da igreja. Por isso essa violência, porque Deus se afasta. Deus não aceita o culto. E o resultado é violência. E Deus odeia a violência, irmãos. Se você ler Gênesis 6, você vai ver que Deus destruiu o mundo antigo pelo dilúvio por causa da violência. E eu fico me perguntando, será que a violência da época de Noé era maior e pior do que a que nós vivenciamos hoje no nosso país? Eu só posso crer que não. Eles não tinham fuzis. Eles não tinham armas automáticas. Eles não matavam por atacado. Filho do homem, cristão, você está vendo isso? Esses dias divulgaram o mapa da violência no Brasil. E diz o seguinte: o ano de 2016 marcou mais um degrau na crise de segurança do Brasil. Segundo dados divulgados no dia 5, agora deste mês, o país teve 62.517 mortes violentas em 2016, superando pela primeira vez o patamar de 30 mortos a cada 100 mil habitantes. Índice 30 vezes maior do que o registrado na Europa. Você está vendo isso? Isso é normal? O Brasil atingiu, irmãos, um ponto de violência absurda.
que ultrapassa todos os parâmetros conhecidos como resultado da falsa adoração prestada pela igreja, que deveria zelar pela verdade bíblica e honrar ao Deus vivo que se revelou na pessoa de Jesus de Nazaré. Essa semana também divulgaram uma estatística de suicídios. Duas personalidades famosas nos Estados Unidos, gente relativamente nova, próspera, rica, com prestígio no mundo inteiro, se suicidaram. Uma estilista de moda de 55 anos e aquele Anthony Bourdain, não sei, 61 anos, conhecido no mundo inteiro, se suicidou. 10.575 pessoas se suicidaram no Brasil nesse ano. Você está vendo isso? Você vê como tudo isso desperta a ira de Deus nesse versículo 18. Depois de dizer isso a Ezequiel, Deus diz, olha, porque também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em voz alta, nem assim os ouvirei. Alguém pode dizer, mas isso é o Deus do Antigo Testamento. Jesus não é assim. O Deus do Novo Testamento não é assim. Só uma passagem, Romanos 1,19 diz, 1,18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela falta de retidão diante de Deus. Novo Testamento. Não sei quantos tomaram conhecimento da decisão tomada pela Igreja Anglicana do Brasil. Diz assim, na sexta-feira, dia 1º de junho, hoje é que dia? 10 dias atrás, o Sínodo Geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aprovou mudanças nos seus cânones, passando a permitir casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Foram 57 votos a favor e apenas 3 contrários. A decisão não exigiria mudanças litúrgicas, afirmou a igreja em um comunicado, pois a linguagem de gênero neutro já havia sido introduzida em seu livro de orações comum desde 2015. Ou seja, Deus não é homem nem mulher, e as pessoas que adoram não são homem nem mulher. Ele serve como um manual das cerimônias realizadas pela denominação. Aí vem a declaração de um dos líderes. A mudança canônica foi aprovada num ambiente pleno do Espírito Santo. Abominação. Pleno do Espírito Santo, do amor mútuo e de respeito. Foi precedida por um diálogo longo e profundo e espiritual. E diz, afirmamos nosso compromisso com o Evangelho de Jesus e nossa pertença à família global anglicana, diz a declaração. O bispo primário do Brasil, Francisco de Assis da Silva, afirmou que sentir, muito típico, né, de quem não anda pela palavra, anda pelo sentimento, sentir a decisão como resultado da presença e trabalho do Espírito Santo. Muito piedoso. Isso amplia nossas fronteiras, permitindo que nós possamos ser mais acolhedores à diversidade do nosso país. Abominação, irmãos. Você está vendo isso? Já o secretário-geral da Igreja Anglicana, pastor Arthur Cavalcante, que vive com outro homem, testemunhou. Como membro da comunidade LGBT, acompanhei esse debate desde o início
primeiramente como leigo e depois como clérigo ordenado. Senti na pele a discriminação e a perseguição e vi colegas terem lutas similares. Algumas pessoas deixaram a igreja, outras perderam a fé nas suas estruturas. Quando fui acolhido secretário-geral em 2011, a igreja estava ciente da minha orientação sexual e do fato que eu estava em união estável com meu companheiro, Dr. Davi Morales. Isso não foi impedimento a tal função crucial. Segundo ele, esse é um dia histórico para a Igreja do Brasil, pois nos posicionamos como um farol em um momento em que este país e o mundo enfrentam tantas dificuldades, como o fundamentalismo religioso e a intolerância. Você está vendo isso, irmãos? Acontecer dentro da igreja chamada evangélica, de uma igreja tradicional, histórica. Você acha que Deus não vai reagir a isso? Deus não está vendo? Esses dias também no Rio, o prefeito do Rio não deixou que se montasse uma peça de teatro. E olha o texto, o título da peça. Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Dá nojo ler um negócio desse. Mexe com a gente. Um grupo LGBT, no qual um homem travestido de mulher, chamado transexual, representa Jesus. E ela classificou essa dificuldade de fazer a peça como intolerância, transfobia. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Essa é a realidade. Talvez mais abominável do que aqui Ezequiel viu em Jerusalém. E nós? O que vamos fazer diante dessa situação? Será que isso tudo que está acontecendo no Brasil não é Deus dizendo, não terei piedade? Não vou poupar? E fique sabendo que nós, como brasileiros, vamos sofrer também as consequências. Vamos enfrentar essa situação, irmãos. Romanos diz, capítulo 12, rogo, pois, irmãos, para as misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos enfrentar isso, cultuando a Deus verdadeiramente, cultuando a Deus de forma correta, nos apresentando como um sacrifício vivo para um culto racional a Deus. Ele diz, não vos conformeis com esse século, não se amoldem a esse estado de coisas, não se deixem moldar, mas se renovem, mas mudem pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ouvir, irmãos, as advertências da palavra de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus conforme a pregação da semana passada. Ouvindo a voz de Deus e nos arrependendo dos nossos pecados, da idolatria da nossa vida, da vaidade, da ganância, da falta de compromisso com o reino de Deus, da falta de temor a Deus. Vamos nos arrepender do abandono da verdade bíblica, achando que todo mundo está pregando o mesmo evangelho. Não está. Aceitando qualquer coisa como verdade. Vamos pregar, ouvir e viver o evangelho da cruz. Na lição dessa manhã nós vimos, eu participei da classe do presbítero Edson, aliás, muito boa, muito bem dirigida.
E Paulo ali mostra o seu compromisso com o reino, com a pregação do evangelho. E ele diz, eu me alegro pelas perseguições e pelos sofrimentos que eu tenho sofrido por favor do evangelho, em favor da igreja. Quantos de nós tem essa mentalidade? Chegou o tempo, irmãos, em que nós vamos sofrer pelo evangelho, ou nós vamos nos amoldar esse mundo. O tempo chegou. Não vai chegar, não chegou hoje. Chegou agora, no nosso tempo. A geração que espera a volta de Jesus. Vamos rejeitar, irmãos, e combater o falso ensino, os falsos pregadores, as falsas igrejas. E vamos suportar o sofrimento que vier daí. Vamos orar. Vamos clamar a Deus pelo nosso país. Nós temos orado pelas eleições que virão. Nós só estamos aqui criticando, metendo pau nos candidatos, dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas quantos de nós têm dobrado o joelho dizendo, Senhor, tem misericórdia dessa nação? Vamos nos apegar, irmãos, com firmeza inabalável na eterna palavra de Deus. É a única segurança que nós temos. Jesus disse, olha, tudo vai passar. Esse mundo vai passar. Mas a minha palavra permanece eternamente. É essa palavra que nós temos que nos apegar. É ela que vai nos dar segurança. Cada vez mais nós vamos ser desafiados a não sermos bíblicos. Aceitarmos qualquer coisa. Como ser do evangelho. Aceitarmos heresias absurdas. Mas cada vez mais nós somos chamados e desafiados a nos apegarmos a essa palavra. E somente sobreviveremos se nós nos apegarmos a ela. Se ela for realmente o nosso farol. Se ela for realmente a nossa rocha. Se ela for aonde nós vamos caminhar. São os desafios desse tempo presente. Cristão, você está vendo isso? Tudo acontecer diante dos seus olhos? Regozijai-vos e exultai, diz o Senhor, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe, levante os seus olhos para os céus, porque a sua redenção se aproxima. O dia da vitória final de Jesus Cristo virá. Todas essas abominações estão despertando a ira de Deus. Vão trazer Jesus Cristo a esse mundo como juiz e vai julgar esses que têm resistido à sua graça. Isso virá, irmãos. Você está preparado para isso? Você está vendo o que está acontecendo? Você chora diante de Deus, diante disso tudo? Dessas abominações, ou tem nada a ver? O pastor é muito radical. O pastor está enxergando coisa que não existe. Eu fiz a minha parte. O profeta tem que alertar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha misericórdia de nós.